Olá pessoal, começando aqui, é claro, mais um Café com Leite para você, de forma muito especial, porque aqui nós só temos personalidades, temas importantes, portanto, aqui na TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e muito mais, você encontra o que há de melhor através aqui do nosso programa. Portanto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que acompanha as nossas programações. O programa Café com Leite de hoje tem a alegria, a honra de conversar com o psicólogo Dr. Jair. Que alegria, rapaz, recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa para falar sobre esse tema. Eu diria que um tema assim muito em voga, considerando que ele está assim hoje tanto ele é muito comentado como ele está inserido em algumas pessoas. Eu não sei se eu acho isso particularmente triste, porque não deixa de ser um problema de saúde, né? Saúde mental. Então, primeiro é uma alegria recebê-lo. E bom falar sobre esse tema, e se é importante falar sobre esse tema, né? Para que a gente possa ajudar algumas pessoas que nos acompanham nesse momento. Tema importantíssimo, como é o que você sempre propõe aqui no programa, temas trabalhados com profissionais que visam ajudar a população a conhecer mais, a resolver situações, a se conscientizar. Parabéns, viu, pela escolha. Muito obrigado. E também é uma honra estar contigo mais uma vez. O Leite é esse comunicador que eu admiro há muitos anos. Aprendi. Tem uma versatilidade, uma adequação de linguagem ao público, fala como o povo gosta e o que as pessoas precisam ouvir. Então, fico muito feliz, é uma honra estar aqui contigo, viu? Bom lhe servir um cafezinho, viu? Doutor, muito obrigado aí pelas palavras, mas eu acho que uma das melhores coisas é quando a gente atende o público, sabe? E esse público reconhece, através das informações dos nossos convidados, aquilo que agrega a eles. Aí isso me deixa feliz, porque é uma forma indireta, né, de ajudar as pessoas, extraindo o seu conhecimento e levando até aquelas pessoas que precisam, né? Então eu acho que essa ação, esse tripé existente, a gente ajuda algumas pessoas. Eu imagino, eu tento fazer isso, né? Então, para mim, sem você aqui, sem os nossos convidados aqui, isso não poderia acontecer. E falar, como dito, sobre esse tema, ansiedade, doutor, que me corrija aqui, mas ansiedade tem alguma, digamos assim, um nível de ansiedade, porque eu não me sinto uma pessoa ansiosa, mas em alguns momentos da minha vida eu tenho ansiedade para fazer isso acontecer, fazer aquilo acontecer. Eu acho que isso é ansiedade, né? E existem aquelas ansiedades onde as pessoas têm mais problemas, sei lá, mais, eu vou dizer grave, o senhor me corrija, mais aprofundado. Isso acontece? Existem esses níveis? Existe sim. Vamos começar com uma informação um tanto que polêmica, Certo, que ótimo. é ansiedade não existe no mundo da psicopatologia. Psicopatologia é essa área de reflexão sobre o adoecer psíquico. Certo. Ansiedade não existe na psicopatologia. As pessoas dizem assim, as pessoas hoje vivem muito ansiosas ou depressivas. Ansiedade não existe na psicopatologia. Por quê? O que existem são aqueles que nós chamamos de transtornos de ansiedade. É diferente. Porque ansiedade todo mundo tem, você acabou de relatar que tem, mas não quer dizer que você tem a patologia ansiedade, ou seja, o transtorno de ansiedade. Como é que a gente sabe diferenças?
Há um médico e filósofo, né? Existiu um médico e filósofo chamado George Canguilhem, que escreveu o livro O Normal e o Patológico. E nesse livro ele estabelece inúmeros critérios para a gente pensar a condição normal da condição patológica. E um dos critérios que ele traz é a disfuncionalidade como critério para a patologia. Vamos falar simples para todo mundo entender. Ficar triste é normal, mas pode se tornar patológico, na medida em que aquilo te disfunciona. Se você é triste, passa dias sem conseguir comer direito, sem conseguir trabalhar, sem conseguir raciocinar direito, pode estar numa condição patológica que precisa ser avaliada, porque te disfuncionou. Ficar ansioso porque domingo que vem nós vamos para um lazer, para uma chácara maravilhosa, é normal. Ficar ansioso porque está prestes a prestar um concurso público e isso te deixa temeroso de não ser aprovado, é normal. Mas se a partir daquele momento você começa a, de repente, não conseguir mais comer direito, ou está comendo demais, muito mais do que o habitual, não está conseguindo raciocinar direito, não está funcionando bem, você está numa condição patológica. Agora vamos ser precisos aqui. Transtornos de ansiedade é no plural, então nós precisamos entender qual tipo de transtorno é. Então, não existe ansiedade, existem os transtornos de ansiedade. Segundo um dos maiores nomes no tema no Brasil, que é o professor Paulo Dal Galarrondo, quando escreveu o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, ele diz que 2 transtornos têm ansiedade como base constitutiva: pânico e transtorno de ansiedade generalizada, que é o chamado TAG. O que é pânico? Pânico pode se subdividir em 2 categorias: crises de pânico ou síndrome do pânico. São 2 casos diferentes. O que é pânico? É uma reação aguda de ansiedade, uma crise aguda de ansiedade, onde o paciente ele disfunciona tendo taquicardia, coração muito acelerado, uma sensação de pressão baixa, sensação de que está passando mal, vai desmaiar. O paciente fica extremamente preocupado, nível de medo grande, gigantesco. E a crise de pânico ela pode ser vivenciada em vários contextos. Ficou preso no elevador, pode ter uma crise de pânico. Presenciou um assalto ou um acidente, pode ter uma crise de pânico. E essa crise, eu diria assim, é passageira? É passageiro. É diferente do paciente que tem a síndrome do pânico, que nesse caso pode não ter ficado preso no elevador, nem ter presenciado um assalto, por exemplo. Mas de repente ela começa a passar mal. E pode ser em qualquer lugar. Ela está caminhando na rua, ela começa a ter os sintomas. nada. Do nada, entre aspas. Sim. Mas é do nada, geralmente. Certo. Né? Do nada, entre aspas, tá? E o que acontece? Está no meio de uma multidão. Começa a passar mal, tem a sensação de que a pressão está baixando, fica pálido, mãos geladas, suadas, pés, tontura, gastura. A pessoa só sente ou de fato ocorre? De fato, sente, de fato ocorre. Tem paciente que chega a desmaiar até. Geralmente a crise aguda de pânico dura de 5 a 10 minutos. Mas tem primeiro os sintomas pré-aversivos, que são os primeiros sinais que o corpo emite, e o paciente, quando percebe esses primeiros sinais, uns são mãos geladas, coração acelerado, tontura. E aí o paciente começa a se preocupar com esses sintomas e tem aquele que é o principal mecanismo de formação de sintoma do pânico, que é o quê? A sensação de perda de controle. A sensação de que eu não estou tendo mais o controle do meu corpo. Então isso que eu citei é um tipo de transtorno de ansiedade. Pânico, que pode ser crise ou síndrome do pânico, que é um caso mais grave, vai aparecer recorrentemente, de forma geralmente súbita, não é? E que desfunciona muito. Outra coisa é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, onde o paciente ele vai ter sim sintomas ansiosos, como tensão muscular, gastura, vontade de ir no banheiro várias vezes, comer muito, comer pouco, dificuldades com sono, preocupações exageradas, uma vida tensa. Mas aquilo não é tão intenso como uma crise de pânico, é um jeito de ser ansioso, onde o paciente fica sempre esperando que algo ruim possa acontecer a qualquer momento. E para fechar a resposta, vão existir vários outros transtornos que integram o conjunto dos transtornos de ansiedade, como TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno de ansiedade, TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, fobias simples, medo de elevador, medo de altura. Então, em resumo, a hipocondria, que é a ansiedade de doença, sente uma dor, já imagina, estou com câncer, vou morrer. Isso é chamado de hipocondria. Hoje a gente chama de ansiedade de doença. Então, em resumo, ansiedade em si não existe na patologia, porque todo mundo tem ansiedade. Agora, transtorno de ansiedade nem todo mundo tem e a gente tem que saber qual é. Seria as subdivisões, né? Mais ou menos isso, né? Exato.
E aquelas mais simples, que são essa que todo mundo tem, que não é considerada um transtorno, é só, né? Legal. Detalhe importantíssimo, doutor Jair, porque nos chama a atenção a expressão ansiedade, depressão. Isso é comum no meio profano, alheio à psicologia, né? A gente fala nesse assunto, fulano está ansioso, fulano está depressivo. Porém, esquece que isso pode acontecer. Pode ser um transtorno, né? Um TAG, pode ser uma patologia apenas. É isso? Uma patologia essa simples, onde do concurso, por exemplo. Eu estou ansioso por aquilo, porque vai acontecer algo amanhã. Isso aí não é a patologia. Pode até se tornar patológico se, em função da proximidade do concurso, eu não consigo comer mais, eu não durmo mais direito, minha vida acabou. Mas é passageiro. Pode ser transitório, mas geralmente o paciente que disfunciona com um evento próximo e um nível de ansiedade muito elevado, geralmente ele também tem o transtorno de ansiedade, geralmente o TAG, transtorno de ansiedade generalizado. E essas, eu vou usar essa expressão, o senhor vai me corrigindo, tá? Essas, digamos assim, essas ansiedades simples, simples, como o senhor disse, pode me levar a um TAG? Uma não gera a outra. O que vai levar a teu TAG é a maneira como a pessoa está lidando com os seus problemas. Pode ser desde uma ansiedade simples, como essas que a gente está falando, ou mesmo um problema econômico, um problema de saúde, uma dificuldade na relação com as pessoas, etc. A gente não diz que por si essas ansiedades de ânsia, a palavra ansiedade se vincula à ânsia. Quando a gente diz ânsia, significa aquele ímpeto por agir, um impulso para agir. Eu estou com ânsia disso. É sinônimo para alguns de desejo, mas não é a mesma coisa. É um aumento no impulso para realizar algo, né? É um aumento nessa potência de viver algo bom ou ruim, ou de fugir. Mas, em geral, a gente diz que o que faz uma pessoa desenvolver um transtorno de ansiedade são condições genéticas, dificuldade de lidar com os problemas e a maneira como você está interpretando também a realidade. Porque, como dizia Epíteto, no estoicismo grego, as pessoas não sofrem pelas coisas, as pessoas sofrem pelas ideias que elas têm das coisas. Então, a maneira de interpretar, a maneira de encarar, dirá muito sobre o adoecer psíquico também. Isso vem evoluindo, o processo em todos os ângulos, em todos os aspectos, por exemplo, a insegurança, né, o medo, o fato das pessoas estarem com os tags ou outro transtorno, isso, doutor, vem crescendo no nosso dia a dia, das pessoas, e o que vem provocando isso? O que vem ocasionando isso? Isso vem crescendo bastante. Eu tenho o costume de citar autores, é mania de professor, e para ajudar também a fundamentar. Existe um autor muito bom sobre o tema do medo, que é o Zygmunt Bauman, escreveu sobre modernidade líquida, e ele escreveu um livro chamado Medo Líquido. No comecinho do livro ele diz que o medo é o nome que nós damos à nossa insegurança. Mas, lá na frente, ele chega a afirmar algo bem interessante, que a sensação de vulnerabilidade ao perigo diz mais da nossa falta de confiança nos mecanismos de enfrentamento do que a ameaça real. Deixa eu traduzir para todo mundo entender. Se tem um leão ali para me pegar, e na experiência da ansiedade a gente se prepara para enfrentar ou para fugir. Mas vamos analisar. Tem um leão para me pegar. Mas se eu confio nos meus mecanismos de enfrentamento do leão, eu vou até ter medo, mas não vai ser um medo patológico. Vai ser um medo que me levará a utilizar de maneira habilidosa dos mecanismos, porque eu tenho autoconfiança. A pessoa que não tem segurança nos mecanismos de enfrentamento, ela tende a disfuncionar. A ansiedade não é patológica, mas a ansiedade em si, ela existe em nós como um mecanismo de proteção e de defesa. Porque até as reações do nosso corpo, elas são reações filogeneticamente adaptativas para enfrentar ou para fugir. Por exemplo, coração acelerado. Se uma pessoa está enfrentando um perigo, o que vai acontecer é que ela precisará de maior condição de pensar e de agir. Então, haverá uma maior concentração da atividade sanguínea no cérebro
e nos músculos. Por isso que uma pessoa, quando se diz assim, passei vergonha num lugar, ela fica toda vermelhinha o rosto. Você olha, ela está com o rosto vermelho. Você toca, está bem quente. O que é que acontece? A pessoa precisa pensar rápido e agir rápido. Então o coração começa a acelerar. O paciente que não sabe disso, quando começa a ver, sentir esse seu coração acelerado, estou passando mal, vou morrer. Tanto que muitas pessoas que têm ansiedade, elas muitas vezes recebem esse diagnóstico do cardiologista. Ou pelo menos o cardiologista levanta hipótese diagnóstica. E o psiquiatra vai lá e confirma. Porque a pessoa sempre está com problema de coração. Quando essas reações são reações, digamos, em geral, normais, para um enfrentamento de um perigo que exige você se defender. Mas a questão da ansiedade patológica é justamente o fato de que o paciente reage assim com um perigo que é só imaginário. Não existe na realidade objetiva. E aí, só para concluir, voltar ao ponto de que quando você tem confiança nos mecanismos de enfrentamento, você está mais seguro. E quando a gente fala na palavra insegurança, tem a palavra segurança. Eu quero estar seguro. Há coisas que nós vamos estar até seguros. Quanto mais a gente conhece, mais seguros nós vamos estar. Mas haverá outras situações em que eu preciso lidar com essa insegurança aceitando que nem tudo eu controlo. Boa parte das pessoas que têm transtorno de ansiedade são pessoas que também temem muito perder o controle das coisas. Mas eu consigo dominar? Vamos fazer o seguinte, você vai me responder isso no próximo bloco. Doutor Jair, vamos beber água São Geraldo? Vamos lá. Por favor, doutor. Doutor Jair, você aceita um cafezinho com leite? Café com leite. Por Estamos favor, aqui para isso. Que bom, que bom. Gente, quer conhecer um pouco mais sobre transtornos de ansiedade com o nosso convidado, professor e psicólogo, doutor Jair Rodrigues? É simples, você fica ligado e nosso tempo de intervalo é pequenininho. Voltaremos em instantes. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Eu quero começar esse bloco, gente, dizendo para você, olhando no seu olho e dizendo, olha, a gente aí, olha, dia 28 de setembro. Dia 28 de setembro é uma data interessante, é um sábado, né, produção? Um sábado, isso. Das 7 da manhã às 13 horas, você se agenda, não viaja, fica em casa. Aí lembra, olha, hoje é dia, Leite mandou anotar, pregar na geladeira lá, naquele papelzinho, você bota com um imãzinho na geladeira, você lembra todos os dias. Não é eleição, viu? Esse ano nós tivemos, não é eleição. Sabe para que é? É para você sair de casa, ir lá, Rua Delmiro Gouveia, 163, ser atendido pelo Hemócio para você fazer sua doação de sangue. Olha só que legal. E você aí imaginando que eu ia te convidar para votar. Não, não, não. Você vai fazer a sua doação de sangue lá na Rua Delmiro Gouveia, gente. É um ato solene, é um ato sublime, é um ato importante. E nós que fazemos a equipe de profissionais do Café com Leite, da TV Café com Leite, da TV Verde Vale, estamos lhe pedindo, nós queremos 120 bolsas. E sabe o que é melhor de tudo isso? Eu não quero fazer uso do seu sangue, nem eu, nem na nossa produção, nem doutor Jair, nem ninguém. E eu espero também que você e sua família nunca, nunca, nunca precisem desse sangue, tá? Então vem doar, gente, e você recupera isso aí com facilidade, o Hemócio está aqui de braços abertos, toda a equipe de profissionais obedecendo todos os padrões do Hemócio. O Hemócio se muda para cá nesse sábado. Então venha para cá, nós estaremos aqui para te receber, para te encaminhar de forma bem distinta mesmo, e te dar um abraço. Mas venha para cá, dia 28 de setembro, é amanhã, já, tá chegando, tá? Contamos com você. Doutor Jair Rodrigues, ele que é psicólogo e é professor, aqui no programa Café com Leite, falando sobre os transtornos de ansiedade. Doutor Jair, aproveitando essa deixa da doação de sangue, eu já volto para a nossa pergunta do bloco anterior, doutor, mas eu achei interessante lhe perguntar isso. Aquelas pessoas que têm, eu vou usar, o senhor me corrija, né? Eu não diria medo, que tem medo, pronto, de fazer a doação de sangue, tem medo de agulha e não quer fazer a doação de sangue. Primeiro,
é um ato que deverá ser encorajado, deveremos encorajar as pessoas, né? Então, eu acho que esse medo deve ser superado nesse momento, porque é um ato que eu acho assim, extremamente maravilhoso, né, doutor? Um dos principais mecanismos para esse tipo de medo ser superado é realmente acreditar no propósito a que se destina a realização dessa doação. Salvar vidas, ajudar pessoas. Quando a gente coloca esse propósito em primeiro lugar, a gente se permite mais... Vai para aquela linha do encorajamento, né, doutor? Né? Que se permite o enfrentamento. Enfrentamento, é. E outra coisa, o resultado disso tudo, né? Você vai salvar vidas sem saber a quem, e o melhor, não queira fazer uso, né? Não queira fazer uso. Então fica a dica aí do doutor também, viu? Olha só, olha o compromisso. Doutor Jair, e então, as pessoas têm como se cuidar ou se... sabe, eu acho assim, como não é uma doença patológica, quando tem um ferimento, ou uma dor de cabeça, ou uma dor no braço, de fato, um ferimento, uma coisa, é diferente, né? Porque eu posso entender o transtorno como uma doença, não, né? É um transtorno em si, já o próprio nome já diz, né? Na história da psiquiatria, foram utilizados vários nomes para se falar sobre condições de disfunção do comportamento humano. No século XIX se usava a expressão alienista, né? O sujeito estava alienado, havia um corte com a realidade dita normal. Até a década de 80, mais ou menos, predominou a expressão doença. A partir da década de 90, priorizou-se a se chamar de transtorno. Por quê? Doença ainda tinha e tem para muitas pessoas uma conotação eminentemente orgânica. Sim. Mas não quer dizer que psicopatologia não tenha também sua organicidade e a sua neuroquímica constitutiva. Mas é que quando se fala em transtorno, o sentido é outro. O sentido é de um funcionamento inadequado. Né? Quando a gente diz o trânsito aqui está um transtorno, significa que ele não está fluindo de acordo com o que se esperava. Então, quando a gente fala doença, nós estamos nos prendendo sobretudo ao aspecto orgânico. E como psicopatologia tem o orgânico, mas não é só o orgânico, tem o comportamental, as dificuldades de relações e etc., então a gente fala de um mau funcionamento. Por isso a expressão transtorno cabe melhor do que doença. Muito bem. E se, como o senhor disse, o fato de ser uma doença, eu acho que é até um pouco mais agressivo no meu íntimo, né? No meu ego, né? Para algumas pessoas chega. Quando o transtorno não me atinge tanto, hipoteticamente, não sei. Né? Para algumas pessoas, sim, isso é muito forte mesmo. Quando se fala doença mental e transtorno mental, chega de modo diferente o impacto para algumas pessoas. Tem isso também. Me diga uma coisa, eu consigo dominar, doutor? Eu consigo controlar isso? Ou é uma coisa de impacto onde eu não consigo ter controle? Sim e não. Vamos entender por quê. Nós psicólogos não costumamos usar a linguagem controle sua ansiedade. Isso é coisa que você vê nas redes sociais, as pessoas que não têm muita preparação no tema. Por que a gente não diz controlar a ansiedade? Porque quanto mais uma pessoa tenta controlar, mais ela se descontrola. Mas fica ansioso. Então a gente evita usar essa linguagem. A gente usa a linguagem aprender a lidar, para que aí tenha controle. Por isso que eu estou dizendo, tem e não tem. Tem porque realmente quando você aprende a lidar, a conviver com ela e entender os fatores ansiogênicos, ou seja, aquilo que te deixa ansioso, e trabalha isso, já que a ansiedade é consequência de, eu tenho que ir na raiz. Não adianta eu ficar só preso a sintomas e assim, respira profundamente. Às vezes pode ajudar numa crise ali aguda, mas não é o que resolve. Precisa investigar o que é que está gerando realmente essa experiência ansiosa, esse transtorno de ansiedade. Mas a gente diz, aprender a lidar para que ela diminua e o paciente consiga viver bem. E essa conscientização do aprender a lidar, porque é um momento difícil. Não é fácil para mim que estou passando por isso, não é, doutor? Não é fácil. Mas o aprender a lidar perpassa em identificar o que potencializa aqueles sintomas, como, por exemplo, uma pessoa começa a ter os sintomas físicos e começa a achar que ela está passando mal, que ela vai ter um ataque cardíaco, que ela vai desmaiar, que ela vai morrer. Quando ela começa a entender o que é ansiedade, ela já coloca os sintomas no lugar deles.
que é o lugar de um quadro ansioso. Eu já senti isso aqui é ansiedade, isso aqui não é um ataque cardíaco, isso aqui não é uma morte iminente, isso aqui é ansiedade. Então, a primeira coisa, ela começa a colocar no lugar. Quando a gente nomeia, quando a gente sabe o que é aquilo, já é um primeiro passo para lidar. Como é que eu vou lidar com a realidade que eu nem sei o que é? Quando eu conheço a ansiedade, estudo sobre a ansiedade, quando eu vou a um profissional para me orientar, então muita coisa já começa a mudar. Bom, mas eu não sei e eu estou sentindo. O que fazer? Se eu não sei e eu estou sentindo, eu preciso validar primeiramente o que eu estou sentindo, que significaria, se eu estou sentindo, aquilo é real, aquilo é meu, mas eu preciso me escutar e entender o que isso que eu estou sentindo está comunicando sobre mim. Por exemplo, será que esse medo, essa angústia não está comunicando que aquilo que está provocando isso é algo muito difícil para mim e que eu preciso talvez de uma ajuda de alguém para me orientar sobre o que fazer com aquele problema? Mas esse momento não é difícil, doutor? Eu dizer assim, eu preciso de ajuda, porque o que eu vejo, por exemplo, homem em especial, mulher nem tanto, mas homem assim, está sentindo uma dor de cabeça, isso não é nada, está passando, isso aqui eu resolvo já passa já. Se eu estou com um problema na perna, não, isso não vale nada, ou seja, eu não aceito. Toma esse medicamento, não precisa não, aqui passa já. Ou seja, eu não aceito. Consequentemente, eu imagino que os transtornos de ansiedade também eu não vou aceitar fácil. Diga aquela pessoa que está passando por isso. Não aceita fácil. Então, como buscar ajuda se eu não aceito que isso é um transtorno? E aí eu vou com um autor chamado Contardo Caligares, que escreveu um livro muito bom chamado Cartas a um Jovem Terapeuta. E quando ele vai listar os predicados de um bom terapeuta, ele diz que um dos constitutivos é uma boa dose de sofrimento psíquico, porque humaniza e faz a gente adentrar mais esse campo de padecimento do outro. Pegando essa deixa, a condição de sofrimento que o paciente tem favorece que ele possa, em algum momento, reconhecer que sozinho ele não consegue mais. E, às vezes, alguns passam por essa condição de sofrimento como um requisito para que ele possa realmente reconhecer essa ajuda. Porém, em outros casos em que a família, quem convive, percebe que a pessoa é resistente, o que eu geralmente oriento é tentar descobrir o porquê dessa resistência para trabalhar isso. Exemplos. Às vezes o paciente é resistente a procurar uma ajuda porque pressupõe, se eu buscar uma ajuda, eu estou reconhecendo minha fragilidade. E qual o problema de reconhecer essa fragilidade? E é preciso investigar isso com aquela pessoa. Outro, eu vou procurar um profissional se eu não sou louco? Alguns usam essa expressão, acham que profissionais de saúde mental é só para pessoas que têm uma alteração de juízo de realidade grave. Mas é preciso entender qual é a resistência. É porque eu acho que essa pessoa vai me julgar? E, na verdade, o profissional não está ali para julgar, então é preciso entender isso. Ele acha que uma consulta ele não vai saber o que dizer, o profissional saberá conduzir. Então, tem que se entender, no caso daquela pessoa em específico, o que é que está acontecendo para essa resistência. É hora da família se intervir nesses casos também, e ajudar. Agora, voltando a uma questão que apareceu na sua pergunta, sobre diante de uma crise iminente, às vezes o que é que o paciente pode fazer? Vai depender muito da situação, mas em geral, uma pessoa que tem uma grande crise assim, de ansiedade, algumas técnicas que elas têm um valor ali apenas de momento, elas não vão tratar e curar, mas existem algumas técnicas que podem ajudar. Só que, para você saber, continue ligado no programa que mais à frente, quando a gente for falar de tratamento, eu vou falar sobre isso. Muito bem, muito bem. E diga uma coisa, dentro dessa linha de... Porque não é fácil a aceitar, é lógico, né? E para eu entender que é ansiedade, eu também não quero admitir. Isso é um processo natural do ser humano. Aí você falou na família. Mas vamos lá. Eu sou amigo, eu não sou família, ou sou família. Dentro do meu ciclo, tem essa menina aqui que está possivelmente passando por um problema que ela não aceita, ou ele não aceita. Como eu, extrafamiliar, só no laço de amizade posso ajudá-lo. A direção da pergunta me faz complementar também a perspectiva da família, que falamos há pouco. Com uma informação que eu quero realçar aqui, ressaltar também, o que eu vou dizer aqui é de extrema importância, por isso fique muito atento se você está nos acompanhando. Um dos motivos que as pessoas têm resistência em buscar uma ajuda profissional é ver que a condição de sofrimento dela está sendo interpretada como uma doença, como se fosse algo à parte da experiência dela.
Então vamos entender que aquela pessoa que está sofrendo, ela está sofrendo porque ela, enquanto pessoa, enquanto sujeito, está passando por situações desafiantes que gera nela inúmeras reações. Vergonha de admitir, a vontade de mostrar para o outro que é forte o tempo inteiro, que a sociedade cobra da gente isso, como se a gente tivesse que estar produtivo e forte o tempo inteiro, não pudesse reconhecer nossa limitação. Então vamos entender. Nós não podemos pegar psicopatologia, seja ela qual for, e separar daquele sujeito e até mesmo rotular aquele sujeito. Tem deles que tem resistência porque já se sente rotulado quando diz vai procurar uma ajuda profissional. Como se fosse assim, não vou dar crédito a isso que tu está me contando, essa tua angústia, esse teu sofrimento, porque isso aí é que tu tem um transtorno. Gente, isso é grave. Porque vamos analisar. Eu chego para você dizendo que estou ansioso, que as pessoas usam, eu já explicar isso, mas as pessoas usam a palavra ansiedade para... Olha, tem tanto sinônimo para a palavra ansiedade que eu já não dou mais nem conta. Por exemplo, a pessoa está balançando a perna, eita, está ansioso. A pessoa está preocupada com a vida financeira, eita, está ansioso. A pessoa está triste, eita, está ansioso. A pessoa não está em condição de trabalhar, é porque está ansioso. Por isso que as pessoas estão dizendo hoje em dia que ansiedade é a doença do século. E eu falo muito, meus alunos na universidade sabem que eu critico muito essa posição, porque eu digo assim, como muita gente não estuda e não sabe que no âmbito da saúde mental existem várias psicopatologias, há condições que nem são patologias, são inerentes à experiência humana, como a tristeza, a angústia, a falta, e tudo estão chamando de ansiedade, porque não conhecem. Aí ficam dizendo que todo mundo é ansioso, que a ansiedade está presente em todo canto, que é uma epidemia de ansiedade, e na verdade o que a gente tem é uma epidemia de desconhecimento sobre a experiência humana. Muito bem colocado. E eu vou mais longe, eu não diria nem somente desconhecimento no quesito ansiedade, mas em outras vertentes aí também, né? Doutor Jair, vamos beber água, por favor, doutor. Água São Geraldo. São Geraldo. Doutor, mais um cafezinho, claro, né? Por gentileza. Doutor Jair Rodrigues, ele que é psicólogo, é professor universitário, que abrilhanta o nosso programa de hoje falando sobre transtornos de ansiedade. Quer conhecer um pouco mais? Fique ansioso, aguarde. Próximo bloco nós estaremos de volta. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Transtorno de ansiedade é o nosso tema de hoje. O meu convidado é o professor e também psicólogo Dr. Jair Rodrigues. Ele que abrilhanta o nosso programa com muita maestria, com muita competência. Já veio aqui no programa nos proporcionar outras aulas sobre assuntos diversos voltados à psicologia e agora sobre os transtornos de ansiedade, nos proporcionando momentos especiais para que nós possamos acordar, eu diria assim, para a vida no quesito cuidar de si mesmo e cuidar daqueles que são próximos de você. Então, ele abrilhanta esse nosso programa e fica aqui a nossa gratidão ao Dr. Jair e a você que nos acompanha. Dr. Jair, eu acho isso extremamente importante, acordar para a vida para evitar que algo aconteça comigo, se é que possa, no quesito tratamento, o senhor vai me dizer se eu posso evitar particularmente, e em especial, acima de tudo, se eu posso ajudar as pessoas que eu possa enxergar que estejam com problemas, né, doutor? Eu acho que isso é muito importante, né? Nós falávamos no bloco anterior uma informação muito importante, que nós não podemos escutar as pessoas que vêm desabafar algo com a gente, rotulando-as com a psicopatologia. Porque o que elas estão falando, muitas vezes, não é de um transtorno. O que elas estão falando são de experiências reais, né, que as fazem sofrer, experiências de vida, que as fazem sofrer, com as quais elas têm dificuldade em lidar. E se a gente vai lá e diz assim, olha, eu estou percebendo que você tem um transtorno, às vezes isso faz piorar a situação. Porque a pessoa, ao invés de se sentir acolhida, ela está se sentindo
julgada. Então tem que ter muito cuidado para a gente não ver psicopatologia, né, transtorno mental, como se fosse algo que se insere num padrão de acusação ao outro, né, num padrão assim de, você está doente, você está precisando de um tratamento. Imagina uma pessoa desabafar e chegar com... Então a gente acolhe pessoas, tanto que tem pessoas que entram em contato com a gente, né, para consulta, e dizem, você trata bipolar, você trata borderline, você trata histriônico. E aí eu digo, olha, a gente acolhe pessoas. A gente trabalha pessoas. Não é um transtorno, não é uma doença, não é um problema. Então é importante a gente ter essa visão. E é claro que no trabalho com a pessoa, os sintomas que estão gritando, que as palavras delas não conseguem dizer, ela começa a melhorar. Porque o que não vira palavra, vira sintoma. O que não vira palavra, vira sintoma. Então a gente tem que aprender a acolher. E essa é uma forma de prevenir também transtornos mentais. Porque se o que não vira palavra vira sintoma, se eu acolho, se eu escuto a pessoa em sua singularidade, isso terá uma importância fundamental. Um ponto também é que ninguém sofre do mesmo jeito. Por isso que não vale dizer, mas olha, tem pessoas com um problema muito pior do que o teu. Ou então tua vida é tão cheia de coisa boa, enxerga o lado bom. Isso não resolve. Tem que enxergar o lado bom, sim. Mas o que a pessoa está apresentando de dificuldade precisa ser levado a sério. A gente precisa escutar, entender que aquela pessoa tem um modo próprio de pensar. Detalhe, não vale a pena a gente transferir muitas vezes o que é nosso para o outro. É terrível quando alguém vai desabafar com você e você começa a dizer assim, eu já passei por isso aí, e aí ela começa a contar a história dela agora. Isso é terrível. A gente precisa realmente escutar o outro. Eu falei aqui uma vez que Rubem Alves dizia que curso de oratória você vê por todo canto, mas curso de escutatória você não vê. A arte da escuta, ela é terapêutica, mas não é uma escuta qualquer. É uma escuta de dizer assim, eu estou aqui, como eu falei em off aqui para o Leite, uma coisa é dizer que você é importante, outra coisa é lhe dar importância. E para lhe dar importância, eu preciso muitas vezes naquele afã de falar, de dizer para você, de lhe moralizar, de lhe dizer certas verdades para você se curar, eu preciso, na verdade, lhe entender, porque você é um outro ser humano que pensa de forma diferente. O pai da medicina, Hipócrates, ele dizia, antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a abrir mão do que a adoece. Antes de curar alguém, pergunte se a pessoa está disposta a abrir mão do que a adoece. Tem gente que desenvolve transtorno de ansiedade porque, por exemplo, vive se endividando. Compra demais. Tem que abrir disso aí, né? Se não abrir mão do que adoece, não vai ter melhora nunca. Técnica de tratamento. Então, procurar saber. Duas técnicas aí que eu captei, eu entendi que assim seja. Uma seria essa, né? Acolher a pessoa no saber se ela quer abdicar de algo para se cuidar. E a outra, a técnica escutatória. Né? Seria duas técnicas, digamos assim, de tratamento, por exemplo. Valiosas, sem dúvida, valiosas. E eu ainda acrescentaria uma outra questão. Uma vez, numa palestra recente até, uma pessoa me fez uma pergunta que eu achei fenomenal. Simples, mas muito interessante. Por que às vezes a gente aconselha alguém, o próprio psicólogo, e tem pessoas que não mudam? E eu expliquei que isso se dá por inúmeras razões. Mas um exemplo que se aplica a alguns casos é que melhorar para alguns implicam numa responsabilidade pessoal que nem todos estão dispostos a assumir. Uma vez uma pessoa disse assim, doutor, eu não posso melhorar dos meus sintomas não, como é que eu vou continuar recebendo atenção, apoio, importância? Eu vou usar aqui um exemplo que a gente encontra na literatura antiga e não é como um exemplo simplesmente religioso, mas faz parte da literatura religiosa, com respeito a todos os credos, todos aqui não é uma questão de religião, mas de literatura religiosa. Na literatura bíblica se fala que quando Jesus mesmo ia curar alguém, ele próprio observava se a pessoa ia assumir a condição e responsabilidade que cabe a uma pessoa curada. Né? Por exemplo, o Bartimeu, que era cego, ele recebia esmolas das pessoas porque era cego. Mas ele pediu a cura. A partir do momento que ele fosse curado, ele ia ter uma grande responsabilidade a assumir. Que era trabalhar. Então, eu estou usando o exemplo da literatura bíblica. Muito bem colocado. Né, para mostrar que as pessoas, às vezes, elas não conseguem se curar, elas boicotam o tratamento, das medicações, da terapia, elas boicotam num movimento, às vezes, consciente e às vezes inconsciente,
Mas no fundo, o que elas estão querendo dizer é assim, eu não posso melhorar. Porque assumir as responsabilidades de uma pessoa curada, eu não estou disposto. Eu estou ali para... Eu gosto da atenção que estão me atribuindo, me dando, né? Mas, rapaz, é impressionante, né? Tratar uma pessoa com transtorno de ansiedade é complicado? Tem como? Sim, é de fato complexo, porque os problemas se vinculam a várias esferas. Por exemplo, o indivíduo que chega para a gente acompanhar, a pessoa que chega para a gente acompanhar, é um sujeito que político, social, econômico, espiritual, biológico. E quando alguém passa por desafios, não é a perna só que passa, não é a cabeça que passa, não. É a integralidade do indivíduo. Né? Então o olhar tem que ser amplo. Depois, uma pessoa que acha que alguém que infartou aos 50 teve um problema que foi dos 50, não foi. O infarto começou quando tinha 20 anos, quando comia o que não devia. Foi processo. Freud dizia uma coisa muito interessante. As pessoas buscam o sofrimento e se surpreendem quando ele chega. Né? Então, quando a gente não cuida da nossa saúde mental, da nossa saúde, um momento a conta chega. E um dos princípios que adoece e mata as pessoas está presente no enriquecimento de outros, que é o quê? Gotinha por gotinha, tijolinho por tijolinho. Tem gente que adoece e morre porque hoje fez algo patogênico, que não é saudável, e pensou, eu não tive problema nenhum. Mas é o tijolinho por tijolinho, é o compassar do tempo que faz a conta ser grande lá na frente. E vem. E vem, chega. E isso mata o ser humano, porque se você comeu, por exemplo, uma comida que não é saudável hoje, você não teve problema nenhum. É um tal perigo. Porque você acha que aquilo ali não tem... É como a pessoa que está se endividando. Diz, não, eu posso dividir isso aqui várias vezes no cartão de crédito, que eu consigo pagar essa parcela. E não fez um planejamento adequado. É como a pessoa que tem um relacionamento amoroso e não está tendo compromisso real com o outro. E chega um momento que aquela pessoa acabou a admiração, acabou o sentimento. E aí diz, estou com crise de ansiedade, quando a gente vai ver um problema de relacionamento que começou a ser construído, esse problema, há muito tempo. E o paciente foi empurrando com a barriga, só queria trabalhar, só queria... Então, gente, nós temos que tomar um cuidado ao perceber que a palavra ansiedade ela é usada para falar de tanta coisa que se tornou uma generalização, como eu expliquei há pouco. Inclusive, eu quero destacar que transtornos de ansiedade eles também podem ser uma comorbidade. Como assim? Às vezes o que o paciente tem é outro tipo de transtorno e a ansiedade aparece apenas como uma das consequências daquele outro transtorno. TDAH, transtornos de personalidade que as pessoas nem sonham às vezes que existem. Tem gente que tem, por exemplo, transtorno de personalidade anancástica. É um dos mais frequentes. Quem ouve falar nisso? Chama de ansiedade. O que é um transtorno de personalidade anancástica? O paciente é controlador, sistemático, rígido. As coisas têm que ser dentro de uma programação. E se sair da programação, ele fica ansioso. Aí ele chega no nosso consultório dizendo que foi diagnosticado com ansiedade. Quando a gente vai ver, ele tem um transtorno de personalidade anancástica, que a gente chama também de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, onde o paciente ele é tão rigoroso com regras... Com ele mesmo. Com ele mesmo e com os outros... Né? Que basta uma coisa sair do lugar para ele entrar em pânico, ficar muito ansioso e tudo mais. E aí, se não tratar esse problema de personalidade, achar que é simplesmente uma ansiedade, é dar dipirona para quem está com febre. É impressionante, né? Doutor, percebe-se que se eu for ramificar o transtorno de ansiedade em temas distintos para a gente conversar aqui, teríamos vários programas a serem discutidos, debatidos e ensinados, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer um intervalo, assim, rapidinho. Tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já, tá certo? Pode ser. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, eu volto em instantes, é só o tempo do cafezinho.
Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo aqui com o nosso convidado, o psicólogo e professor universitário Dr. Jair Rodrigues, que abrilhanta o nosso programa com muita maestria. Mas agora eu só quero agradecê-lo, doutor Jair, muito obrigado. Eu acho que esse tema foi muito oportuno, mas eu precisaria ainda, para concluir assim o nosso programa, perguntar qual o papel principal, eu diria assim, do psicólogo no tratamento de uma pessoa com transtorno de ansiedade. Como quem tem transtorno de ansiedade precisa de tratamento com um profissional, e o psicólogo é um deles, o psicólogo vai conduzir uma psicoterapia onde haverá acolhimento, entendimento das causas daquela ansiedade e orientação adequada. Porque ansiedade não se trata com dica de internet, nem com conselho generalista. É preciso realmente investigar a história daquele paciente, que é único, é singular. O que vale para um não vale para o outro. Por isso que não existe receitinha de bolo, não existe técnica que vai valer para todo mundo. Apesar de que uma pessoa numa crise aguda de ansiedade pode até utilizar uma técnica de respirar profundamente, de 3 a 5 minutos, pode sair um pouco do ambiente, às vezes conversar com alguém de imediato, mas no geral o tratamento se dá de maneira processual com a psicoterapia conduzida pelo psicólogo. Individualizado, é um atendimento clínico. Muito bem. E seria só com um profissional de psicologia, doutor, esse tratamento? O tratamento básico, ele se dá, e fundamental, né, se dá com a psicoterapia, com o psicólogo, e em muitos casos se faz necessário também o uso de medicação, que é indicado pelo médico psiquiatra. Mas o tratamento, ele também pode se dar e deve se dar de forma multidisciplinar, né, com outros profissionais também, mas os de base, psicólogo e psiquiatra. Muito bem. Doutor, eu acho que o tema tratamento dessas doenças como foi aquela palavra? Psicopatológicas, eu acho que só isso aí já daria um outro programa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa deixa do senhor nessa questão do psiquiatra e outros profissionais envolvidos no processo de cuidados, de tratamento, de cuidados com as pessoas com transtorno de ansiedade. Eu acho que amanhã eu vou trazer aqui, pedir à produção, procurar mais um profissional aí na área para a gente conversar aqui, para dar um processo de continuidade, já que um psiquiatra está envolvido aí, dentre outros, aqui no nosso programa, doutor. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, estamos juntos, estou sempre à sua disposição, Leite. Muito obrigado pela sua disponibilidade, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso programa e pode aguardar que a ligação vai existir para você voltar aqui, viu? Obrigado. Gente, obrigado a você também que nos acompanhou até agora. É sempre muito bom ter a sua companhia. Lembrando que de segunda a sexta-feira nós estamos com a programação regionalizada na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, nas redes sociais. Aos domingos, às 23 horas, o nosso programa é nacional, TV Meio, aqui na região do Cariri, canal 16.1 na TV Café com Leite. E você nos acompanha a nível nacional na TV Meio, programa Café com Leite. Que alegria, né? Levar além fronteiras os profissionais da nossa região. Gente, beijo a todos.